Olá, estou aqui hoje para falar para vocês de uma estrutura de COI denominada capital protegido com alta ilimitada. Vamos colocar então agora na tela uma apresentação que ilustra um exemplo hipotético dessa estrutura. Temos aqui então a estrutura de COI capital protegido com alta ilimitada. Nessa estrutura, no vencimento, o investidor ele recebe uma taxa fixa no período mais a alta ilimitada do ativo sem exposição cambial. Em caso de queda do preço do ativo, o investidor ele recebe de volta o capital investido mais a taxa fixa no período. Nesse exemplo hipotético então de COI, o prazo total da estrutura é de 3 anos. O ativo objeto aqui seria também um ativo objeto hipotético denominado XX, que é um ativo internacional, negociado fora da Bolsa do Brasil, ou seja, em dólares. A proteção do principal é um COI que tem 100% do valor nominal protegido mais a taxa fixa. Ou seja, no pior cenário, o investidor ele recebe o capital investido mais a taxa fixa. No caso desse exemplo hipotético, a taxa fixa seria de 12% para os 3 anos. Temos aqui então a tabela de cenário de retorno no vencimento. Ou seja, se daqui a 3 anos esse ativo XX, que é negociado fora do Brasil, tiver apresentado uma queda em dólar, o investidor, isso aqui seria o pior cenário, ele vai receber então a taxa fixa de 12% no período, mais 100% do valor investido. Caso daqui a 3 anos o ativo tenha apresentado uma alta em dólar, o investidor ele vai receber então a taxa fixa de 12% no período, mais a alta absoluta do ativo. Então, vamos supor que o ativo subiu, por exemplo, 50% em dólar. O investidor recebe, então, 12%, mais os 50% e mais 100% do valor investido. A tabela aqui ao lado de simulação de retornos dá, então, uma ideia para a gente dos números, quais seriam os possíveis cenários no vencimento. Então, a gente pode ver aqui que em caso da variação ser negativa do ativo, ou seja, ele sofrer uma queda de menos 30% no período de 3 anos, o investidor ainda assim ele recebe 12%, que é a taxa fixa, mais o capital investido. Se cair 20% no período de 3 anos, o investidor vai receber 12% mais o capital investido. Se ficar com retorno nulo, ou seja, não tiver retorno nenhum, ainda assim o investidor recebe 12% mais o capital investido. Ou seja, no pior cenário se recebe a taxa fixa de 12% mais o capital investido. Para cenários, então, positivos para o investidor, onde, por exemplo, o ativo sobe 30% em 3 anos. O investidor receberia, então, 42%, que são 30%, mais os 12%, que é a taxa fixa. Se o ativo subir 60% em 3 anos, o investidor vai receber 72% mais o capital investido, que é 60% mais 12%. Se o ativo subir 80% em 3 anos, o investidor receberia, então, 92%. Notem aqui que a alta é ilimitada e que não há risco cambial. Apesar, então, de ser um ativo negociado fora do Brasil, o investidor tem acesso, então, à variação positiva absoluta do ativo, mais a taxa pré de 12%. Voltando então para a tela, nós temos então que esse é um COI de valor nominal protegido, né? No pior cenário, o investidor recebe o capital investido mais a taxa pré-fixada de 12% no período, porém, nenhum COI tem proteção do FGC, não há garantia do FGC aqui. Então, existe sim o risco de crédito do banco emissor. Espero que vocês tenham gostado da estrutura.